Fala galera, seja bem-vindo aqui ao meu canal Vlog História e eu tô muito feliz que a gente tá batendo uma meta ousada, 10 inscritos. Show de bola, meus queridos. Olha só, pessoal, hoje eu tenho pra falar com vocês de um livro muito fera que é do Niall Ferguson, Civilização. Eu tenho um outro dele aqui, mas esse eu li na versão online. Meus queridos, basicamente é o seguinte, estudar história, meus queridos, demanda tempo, demanda bibliografias, um estudo, e muitas vezes eu vou falar, principalmente no Brasil, é muito chato. Eu sou professor de história, eu amo essa disciplina, mas eu vou falar pra vocês. No meu ensino fundamental eu detestava, no meu ensino médio até o terceiro ano também. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda história no Brasil, principalmente em países latino-americanos, é sempre uma visão materialista da história. E peraí, o que é essa visão materialista? É aquela visão de que tudo é uma luta entre as diferentes partes da sociedade. Rico contra pobre, branco contra negro, mulher contra homem, criança contra pai, entendeu? É uma visão de que essa sociedade está sempre em conflito, é sempre uma visão marxista, de materialismo na história. Então, essa visão que predomina a academia brasileira, que predomina as nossas universidades, tem 0% de espaço para o diálogo. A gente não vai achar autores que têm uma visão mais orgânica da sociedade, uma visão mais de cooperação, uma visão mais de diferentes forças construindo um ambiente, sabe? Então essa visão marxista, ela deixa muito chato o estudo da história, na realidade. Mas o que o Niall Ferguson quer falar dessa civilização, né? Que ele quer falar da civilização ocidental. Pessoal, essa civilização ocidental tem como dois princípios básicos ali, importantíssimos, que é o cristianismo e o capitalismo. E esses dois princípios, pessoal, eles vão ser os formadores da nossa sociedade. Só que olha só, cristianismo e capitalismo. O que o cristianismo trouxe de tão importante na nossa sociedade? Pessoal, até o início ali do cristianismo, da vida missionária de Cristo Jesus, a gente não tinha noção de individualismo, a noção de indivíduo, sabe? Aquela noção do livre arbítrio, aquela noção de que você é separado da sua família. Haja bem, perceba que lá os romanos, o filho, ele é propriedade da família. Com Cristo Jesus, não. Nós somos um indivíduo que temos a liberdade. Que é um exemplo disso, por exemplo, é quando ele chama Pedro, né? Salvo engano, larga tudo e me segue. Só uma pessoa livre pode seguir uma outra pessoa, entende? Então o cristianismo ele carrega essa noção de indivíduo, de que você é uma pessoa separada dos demais e que você tem uma liberdade. E o capitalismo, pessoal, a coisa mais interessante do capitalismo é a liberdade de expressão, de falar, de sentir, de questionar e também de uma responsabilização, tá ok? O capitalismo ele coloca pessoas responsáveis pelos seus atos, tá ok? E assim, pessoal, eu vejo isso como algo maravilhoso, essa civilização ocidental que tem esses dois princípios. Afinal, eu e você temos coisas diferentes, mas eu quero ser livre. Você também quer ser livre. Você quer sua liberdade de expressão? Eu também. Thanks, entendeu? Então, eu vejo isso como maravilhoso. Mas infelizmente na nossa academia isso é o grande mal e que nós temos que mudar essa ordem. Vai colocar o quê? Um Stalin? Um Lenin num poder? Um Gulag? Eu acho que isso não é um bom caminho, convenhamos. E percebam que esses princípios eles estão arraigados na nossa sociedade. Você não vê liberdade na China, você não vê liberdade na Coreia do Norte, você não vê liberdade na Venezuela. Você não vê responsabilização, por exemplo, do Hugo Chávez, que recentemente colocou tanques contra os manifestantes na rua, na capital. Então isso forma o Ocidente, né? E que mais que forma o Ocidente, professor? A gente vai ter o quê? A competição, né, de pessoas querendo oferecer um serviço melhor do que as outras. A gente vai ter a ciência, pessoal. Newton, Bocelli e tantos outros. Aquela espírito de sapere de ousar saber. O que mais que forma essa sociedade ocidental? O respeito à propriedade privada. Você tem o direito à propriedade, então usufrua de sua terra, faça-a prosperar. Lembrando sempre que a humanidade é pobre, a riqueza é uma geração.
Uma terra não é rica e não produz, a não ser que seja um outro agente produzindo riqueza nela. Show de bola? Sociedade de consumo, de trocas de serviços, de mercadorias e ética no trabalho. Então, pessoal, isso forma a nossa querida o quê? Sociedade ocidental. Show de bola? São mecanismos muito importantes. Mas, pessoal, esses mecanismos estão a ruir, principalmente nas nossas universidades, nas nossas escolas, na mídia. Esses mecanismos, essas bases, elas são o tempo todo atacadas e ridicularizadas, meus queridos. Só que eu pergunto para vocês, se a gente tira isso, o que virá depois? Isso é a base da nossa sociedade. E essa base da sociedade, pensa assim, não tem uma instituição que representa isso. É uma cultura, pessoal. É uma questão de longas datas. É uma questão, por exemplo, se olha para o cristianismo, é uma questão de Paulo andando longas distâncias pregando, de Cristo Jesus no seu projeto missionário. Entendeu? Então o Ocidente, ele não é uma instituição. O Ocidente, ele é uma cultura. E como ele é uma cultura que sofre constantemente contra uma visão materialista da história, e que o cristianismo, que o capitalismo, que a propriedade privada são o grande problema da humanidade, pessoal, a nossa cultura está a ruir. Na mídia, nas universidades, nas escolas. A gente não pode. Nossa, se você defende o capitalismo em alguns momentos, pessoal, não é que a gente defenda o capitalismo, é que a gente enxerga o seguinte: dos piores sistemas que tem, o capitalismo é o menos pior. Entendeu? Porque não existe sociedade perfeita. Toda essa ideia de uma sociedade perfeita ocasionaram as maiores tiranias e mortes de indivíduos nessa terra. Então, essa cultura ocidental, que ela é tão assim, ela não é uma instituição, ela tem perdido, pessoal, e feio, nas universidades, por uma visão materialista, por uma visão que não tem diálogo com outras esferas da sociedade. E a gente está ruindo. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que é que vem depois desses princípios? Você suportaria viver sem que as pessoas respeitassem sua propriedade? Né? Sem sua liberdade? Sem sua liberdade de expressão? Você suportaria viver isso? Eu acredito que não. Então a gente tem que cuidar dessa sociedade ocidental. E para a gente concluir, pessoal, um legado gigantesco da nossa sociedade ocidental, que é o movimento do iluminismo. O que é o iluminismo, professor? É aquela questão, pessoal, que valorizava a crítica e a razão. A Igreja Católica dominando tudo na sociedade, diversos grupos de estudiosos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Por meio da crítica e da razão, eles começaram a construir argumentos contra essa sociedade que tinha uma visão muito paternalista de tudo. Então, a crítica e a razão do movimento iluminismo. O Renascimento, pessoal. Quem já viu aquelas obras de artes lindas lá do Da Vinci, né? Com estiradão, aquelas mulheres maravilhosas, lindas, né? Que era a valorização do homem, pessoal. No iluminismo, a valorização da crítica e da razão. No humanismo, no Renascimento, a valorização do homem e da matemática. Pessoal, isso forma a nossa sociedade. A gente quer questões do que? Racionais, éticas, né? A gente critica as coisas. A gente valoriza o homem, pessoal, mas infelizmente, toda essa cultura da sociedade ocidental, ela se tornou o quê? Coisa de burguês, coisa de branco opressor. Sendo que não é isso, pessoal, é uma coisa que é para qualquer pessoa que quer ter crítica, razão, que quer se sentir valorizado. Mas isso perdeu espaço hoje, pessoal. Sabe o que conta hoje no debate brasileiro? É aquela questão da subjetividade, que é o que eu acho, o que eu acredito, o que é para mim, o que é não sei o que lá. Meu querido, tudo bem se você tem essa visão subjetiva, mas nunca se esqueça da objetividade. A subjetividade, ela é muito bem-vinda quando ela tem uma objetividade de respeitar fatos, de respeitar dados matemáticos, de respeitar questões relacionadas à natureza dos seres humanos. Quando a gente brinca com essa subjetividade, se olhar as questões científicas, racionais, éticas, de individualidade, de liberdade de expressão, meus queridos, a gente cria uma cultura patética.
E é isso que a gente tem que fazer hoje, é alertar sobre a nossa cultura ocidental, sobre os nossos valores que nos constituem, porque eu quanto você, a gente pode ter as nossas diferenças, mas eu tenho certeza que você ama a liberdade, que você ama seu indivíduo, que você ama a sua liberdade de expressão, seu direito de ir e vir. Tá ok? Então essa é uma resenha desse livro do Niall Ferguson, que ele vai falar sobre essas questões da civilização ocidental e como ela hoje ela pode estar ruindo justamente por uma questão de subjetividade sem objetividade. A subjetividade não é bem-vinda quando ela não é pautada de princípios éticos. Fica meu forte abraço, até mais.